Pedro Venceslau, temos uma dificuldade do governo de conseguir uma articulação política ali no Congresso. A gente lembra o que aconteceu do começo do ano para cá. Teve reunião do presidente Lula com os líderes, teve rusgas entre o presidente da Câmara e o articulador político, Alexandre Padilha, mas aparentemente há ainda uma insatisfação. Há uma insatisfação, apesar dos deputados estarem muito bem contemplados. Nunca antes na história desse país eles tiveram tantas emendas impositivas, mandaram tanto dinheiro para a base. É curioso também que os principais partidos do Centrão, que são partidos que se autodenominam de centro-direita ou de direita, também estão contemplados com cargos no primeiro, no segundo e no terceiro escalão do governo federal. Eu estou falando, por exemplo, do União Brasil, do Republicanos, estou falando até do PP, do deputado Arthur Lira. Arthur Lira que indicou, inclusive, cargos até na Caixa Econômica Federal. Então, há uma dificuldade natural do governo Lula, porque esse Congresso Nacional é muito diferente daquele que o presidente encontrou no seu primeiro e no seu segundo mandato. Então, quando é feita uma pesquisa como essa, que ali consulta os deputados, é meio natural que eles façam uma crítica, porque eles são majoritariamente de oposição ao governo federal. Mas eles estão sendo contemplados. Agora, essa dificuldade fica clara no dia a dia do governo Lula, porque ele não consegue encontrar um articulador político que dialogue a contento com os principais líderes da casa. Não dá para entender muito bem qual que é a lógica do responsável pela articulação política, que é o ministro Alexandre Padilha, não ter um diálogo direto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o principal player. Tem que terceirizar essa articulação para outro ministro, que é o Rui Costa. Então, o Alexandre Padilha conversa com todos os outros deputados, menos aquele que mais importa. Mas na ponta, ao fim e ao cabo, é o presidente Lula que tem tido que fazer esse trabalho de conversa no varejo com os deputados e com os senadores. Tem conseguido algumas vitórias, tem sofrido outras derrotas, mas tem uma agenda muito restrita. Por exemplo, todas as pautas que contemplariam aquela base histórica do presidente Lula, o campo mais à esquerda, o campo progressista, estão na gaveta. O presidente Lula não recriou, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, não se empenhou em derrubar e manter o veto das saidinhas. Isso ainda não há uma definição sobre isso, mas até dentro do governo já está precificada essa derrota desse veto das saidinhas. O presidente sabe que não tem como contemplar sua base histórica. Então vem trabalhando sempre no limite, e essa pesquisa reflete um pouco esse mau humor dos parlamentares. Agora, esse trabalho no limite, teve ele uma tentativa de conseguir essa articulação melhor com a entrada do Centrão no governo, né? A primeira reforma política, reforma ministerial. Resolveu, Vitor, ou não? Aparentemente não. Não, Juliana, a gente vê refletido nos números essa piora da percepção por parte de deputados em relação ao governo Lula, exatamente em linha com isso que a gente acompanhou, principalmente desde o começo do governo, na verdade, mas que foi piorando ali desde aquela última crise que a gente acompanhou entre o ministro Alexandre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira, e que culminou, inclusive, na troca ali declarações públicas um contra o outro. Então, os números hoje refletem exatamente o que a gente vem acompanhando nos bastidores nos últimos meses, inclusive desde o começo do governo. O governo Lula não conseguiu, desde um primeiro momento, criar ali um ambiente de diálogo com diversos setores dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por exemplo, o agronegócio, o governo Lula teve uma dificuldade muito grande desde o primeiro momento de manter uma política de diálogo com o agronegócio, por exemplo, esses acenos do governo em relação aos movimentos sociais, como o MST, por exemplo, causou muita resistência por parte da bancada ruralista. A gente viu também uma série de dificuldades do governo Lula em relação à bancada da segurança pública, de deputados mais voltados a políticas de repressão à violência, por exemplo, como a gente viu no caso da saidinha, como o Pedro comentou muito bem. Então, a gente vê diversos setores tendo uma dificuldade muito grande em relação a esse diálogo com o Lula. O que eu já ouvi de deputados, Juliana, é que o Lula não tem mais aquela paciência para dialogar com os parlamentares como ele teve nos 2 primeiros mandatos. Que não teria mais aquela disposição que ele mostrou e que se tornou, inclusive, uma marca, que, inclusive, era
apontada ali como uma das principais diferenças entre Lula e a sua sucessora Dilma Rousseff. Tinha uma sala, né, para receber os parlamentares. E Lula pessoalmente, né? Lula sempre teve uma vocação muito grande a fazer política no corpo a corpo. E ele teria perdido um pouco dessa vontade, dessa gana de fazer esse tipo de coisa. Então, isso é uma primeira reclamação e fora essas reações ali, tanto a membros dessa articulação política do governo quanto ao próprio presidente. A gente viu, por exemplo, em pautas que são relacionadas à gestão econômica do país, por exemplo, o próprio ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, entrando nessa articulação. Foi dele, por exemplo, todo o diálogo, né? Ele foi responsável por todo o diálogo em relação, por exemplo, à aprovação da reforma tributária. Né? Não coube essa ala política do governo, essa ala, né, comandada pelo ministro Alexandre Padilha e também pelo ministro Rui Costa, a costura em torno da aprovação da reforma tributária coube a Fernando Haddad, que aí sim né, usou de sua capacidade política ali para dar vazão a uma das pautas mais importantes que o governo Lula conseguiu aprovar nesse terceiro mandato do presidente.